paz do Senhor, povo santo de Deus. Olha nós aqui mais uma vez, cumprindo o propósito que é estudar, terminar a leitura do livro de Apocalipse. E nós estamos, para a glória de Deus, no capítulo 16, precisamente no versículo 12, nós estamos na sexta taça. Quão maravilhoso tem sido estudar, tem sido ler, meditar no livro do Apocalipse. Deus tem nos dado a compreensão, aberto a nossa visão, tem sido maravilhoso. Eu não sei você, mas eu me sinto muito maravilhada de estar estudando esse livro pela primeira vez junto com vocês. Tem sido algo extraordinário. As coisas que Deus tem mostrado a João, tem mostrado a nós, os seus servos, através de João, são coisas que deixam a gente sem palavras para expressar, né, as suas visões. Imagine João para escrever tudo aquilo que ele via, né? Se nós ficamos tão maravilhados que nos falta palavras, quanto mais ele que teve as visões ali para escrever para nós. Então, pega a tua Bíblia, você que está aqui desde o comecinho, tá? Parabéns, continue assim firme e perseverante. Sempre que colocar um propósito no seu coração, que você possa ir até o fim. E para você que está a primeira vez, seja bem-vindo, querendo também fazer essa jornada, volta, vai lá para o início dos vídeos, tá? Tá tudo gravado aí para que você seja também edificado através dessa revelação maravilhosa que Deus trouxe a João, seu servo, para nós. E para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, chama os seus amigos para cá, vamos interagir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sem mais demora, vamos para o nosso estudo, a nossa leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 12, que diz assim, bora lá. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Gente, o que quer dizer isso aí no versículo 12? Literalmente o que você está lendo, que o rio Eufrates, ele vai se secar para abrir passagem. Para quê? Para que o anticristo, para que as nações confederadas a ele tenham acesso a Jerusalém. Eles vão passar ali para guerrear contra Jerusalém, contra o povo de Deus, contra os judeus. E é isso que nós estamos vendo aí, que ele abriu com um propósito. Veja que ele diz, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e a água se secou, a água secou-se. E vem agora o propósito, se secou com um propósito, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Deus, ele tem o poder sobre a sua criação. Lembra que ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar? Agora, ele não vai abrir o rio Eufrates. O rio Eufrates vai secar. O anjo derrama a taça e o rio seca para abrir acesso para que os homens possam passar para guerrear contra Jerusalém, contra os judeus, contra o povo de Deus. Mas nós vamos ver que isso é um plano de Deus já. É Deus permitindo com um propósito que nós vamos ler aqui mais adiante. E diz assim, e da boca do dragão, quem era o dragão, gente? Lembra que nós lemos? O dragão é Satanás, nós lemos anterior, lá no início de Apocalipse. E diz assim, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Esses verbos escritos aqui no passado, não significa que essas coisas já aconteceram. Essas coisas ainda vão acontecer. A Bíblia diz que a grande tribulação é um período de muito sofrimento, o qual nunca se viu antes. Então,
ainda não aconteceu como muitas pessoas acreditam. Há uma visão que defende isso. Não, isso ainda vai acontecer. Só que João, quando escreve, ele fala, eu vi. Por quê? Porque foi uma visão. Então a visão já tinha passado quando ele estava escrevendo. É por isso que ele fala, eu vi, né? Mas é uma coisa que vai acontecer, uma visão futurista. E ele diz assim, é uma revelação das coisas que iam acontecer. E ele diz assim, e da boca do dragão, do Satanás, né? De Satanás, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Esse espírito de demônios que João vê sair da boca desses 3, ele diz que são espíritos de demônios que fazem prodígio. E esses espíritos que saiu da boca deles, vêm também com um propósito. Qual? Vamos ver. Diz assim, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos que saem da boca desses 3, eles vão incentivar, eles vão convidar, eles vão direcionar as autoridades, vão influenciar para que eles se unam e vá contra o povo de Deus, contra Jerusalém. Nós estamos falando aqui da guerra do Armagedon, conhecido também como Vale do Josafá, ou Vale do Megido. É isso que está falando aqui, que esse espírito sai para levar essas pessoas, para ir até essas pessoas, para influenciar, para levar, de certa forma, eles por este caminho, para esta direção, contra o povo de Deus. Só que isso aqui, veja como a Bíblia fala, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis, demônios que fazem prodígios. Veja isso. Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, ele vai lutar pelo seu povo. Eles vão, né? Só que Israel, ele vai lutar, mas num determinado momento, Deus, ele assume a frente dessa guerra e vence a batalha. Podemos chamar isso aí de uma emboscada, né? Deus, ele abre através do anjo da sua taça, ele seca, Deus, ele seca o rio Eufrates para esse povo passar, só que ele está esperando eles lá na frente. Entende assim? No versículo 15 diz assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aqui é o Senhor dizendo, eis que cedo venho como ladrão. Como é um ladrão? De forma surpreendente, de forma quando ninguém espera, ele chega. E o Senhor está dizendo, então, eu venho como um ladrão. E bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes. Eu estou falando aqui a respeito de santidade. Ele é bem-aventurado na hora que ele vier, a pessoa que estiver vigiando, que estiver vivendo uma vida de santidade. Louvado seja Deus. E ele diz assim, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. No versículo 17 diz, e o 7º anjo derramou a taça no ar,
E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado, está concluído. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Nós vemos aqui agora que ao derramar da sétima taça, haverá um fenômeno natural. Haverá um grande terremoto, haverá trovões, haverá relâmpagos. Mas esse terremoto é de forma que ninguém nunca viu. Ele diz que nunca houve. Desde que o homem está na terra, esse terremoto nunca houve. Veja que é uma coisa que nunca aconteceu, que vai acontecer. E ele diz mais: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Eu estou falando de Jerusalém. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E aqui sim é o lugar onde estava operando o anticristo, se o Senhor lembrou lá, para dar a eles não bênção, mas o cálice da sua ira. E diz assim: e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Veja que o espaço geográfico, ele foi mudado, ele foi alterado. E vamos mais. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Ainda aí na 7ª trombeta também uma chuva de saraivas, do peso de 1 talento, diz que mais ou menos 30 quilos, mais ou menos assim. Pedras do tamanho de 30 quilos caem do céu, ali atingindo homens. E diante desse cenário, os homens, em vez de se arrepender pelo seu sofrimento, como está escrito no livro de Crônicas, se o meu povo se humilhar, me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, em vez disso, eles vão blasfemar contra Deus, mais uma vez, como várias vezes nós vemos no livro do Apocalipse, que em vez de buscar o Senhor, em vez de se arrepender, eles continuam endurecendo o seu coração, jogando fora a oportunidade, a última oportunidade, podemos dizer assim. E diz assim, vamos ler mais uma vez o 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Veja que os homens têm consciência que Deus é poderoso e tem o controle e estava fazendo todas essas coisas. Mas mesmo assim não se dobraram a este Deus todo-poderoso. Com isso, nós concluímos o capítulo 16. Louvado seja Deus. Eu acredito que no início da semana que vem, nós já terminamos o livro, concluímos o livro do Apocalipse. Queridos, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Você consegue lembrar das 7 taças? Se você consegue, escreve aí embaixo no comentário. O que foi a primeira taça? O que foi a segunda? O que foi a terceira? O que foi a quarta? O que foi a quinta, a sexta e a 7ª? Se você tiver tempo, se você lembrar, você pode escrever aí embaixo para que nós possamos estar lendo, né? Então, fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço. Muito obrigado por você estar aqui. Muito, muito, muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço e tchau, tchau.